O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque seus milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. São palavras duras de Jesus, né? Hein, José? Mas vamos torná-las menos duras agora, né? Quando eu li esse trechinho, eu fiquei lembrando de um outro trecho do Evangelho. Quando Jesus ele instrui os discípulos também, mas também fala com contexto onde que tem multidão, que ele diz assim que para quem muito foi dado, muito vai ser exigido. E para quem muito é confiado, também muito vai ser pedido. Isso ajuda a iluminar um pouco a decepção de Jesus com essas três cidades. Tanto Betsaida, Corazim, Cafarnaum, as três cidades, a gente diz assim, elas foram beneficiadas e muito. Elas foram as primeiras cidades que vivenciaram, que presenciaram os milagres de Jesus. Muitas curas, muitos milagres, ele realizou, senão a maioria realizou nesses três lugares. E o que diz a decepção de Jesus? Que mesmo assim, vendo tudo, não se converteram. Pelo contrário, muitos das cidades de Cafarnaum, por exemplo, acusavam Jesus de curar porque ele estava possuído pelo demônio. Então, assim, mostrou exatamente um fechamento. E se vocês recordam, aliás, ontem, pena que não entrou na liturgia de ontem era outro evangelho, mas o trecho anterior desse evangelho, Jesus já começa a se queixar. Vocês recordam do nosso tempo de infância, né, quando a gente brincava, reunia lá a criançada toda, sempre tinha um ou dois que era do contra, não era assim? A criançada convidava todo mundo para ir brincar num mesmo lugar, numa praça, num campo de futebol, mas sempre tinha um ou dois que era do contra, que não ia, ficava lá de lado. Tipo assim, não vou dar o gosto de ir. Jesus, ele no evangelho do trecho anterior a essa queixa que ele dá, essa acusação às três cidades, ele falava exatamente isso, que essas três cidades, as pessoas daquelas cidades eram exatamente como semelhantes às crianças. Quando vão numa brincadeira, vão lá para participar de um jogo, de algo, que outras pessoas, outras crianças organizam que não são elas, ficam lá sentadas à parte, sem ligarem para o que está se passando. E ele diz assim, essas três cidades fazem isso, ficam indiferentes a tudo que passa. Todo milagre que acontece, todo bem que é feito, parece que aquilo não toca, não converte, não mudam, não se alegram, não muda nada na vida das pessoas. Então, diante disso, é fácil a gente entender aqui esse desabafo, essa desilusão de Jesus.
não mede esforço para fazer o bem, para anunciar o evangelho, se desgasta em benefício das pessoas e parece que não tem resultado. Jesus ele experimenta isso na pele, né? As pessoas ficam indiferentes, inertes, não se convertem, não se tornam discípulos dele. Daí vem esse desabafo do ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, tu Cafarnaum. Quer dizer, para esse povo, que Jesus chama eles de cabeça dura, coração duro, a queixa grande é porque não faltou ali a presença de Deus. Não faltaram, sinais. Não faltaram palavras. E tudo continuou igual. O São Paulo, logo no início dos Atos dos Apóstolos, ele também se defronta com situações semelhantes a essa de Jesus. Ele estava inconformado, não diretamente com a indiferença, mas ele estava inconformado com a inveja e as ofensas que ele sofria dos adversários. E no desabafo dele, ele diz assim, olha, já que vocês estão me rejeitando, e não é que estão me rejeitando a mim, mas estão rejeitando a palavra de Deus, e não se julgam dignos de se converterem, de mudarem, então vamos para outros lugares, não vamos perder tempo. O Paulo desabafa. Eu chamo a atenção com esse aspecto pelo seguinte, porque o importante, por isso que eu queria dizer assim, vamos melhorar um pouco esse texto, para não ficar carregado, porque o que vem depois é bom, é bonito. Porque depois desse desabafo de Jesus sobre essas 3 cidades, a indiferença, não abertura, o não seguimento, Jesus, que vai ser o trecho do Evangelho de amanhã, Jesus, ele agradece, tem uma grande exaltação, um grande hino de louvor. Por quê? Por todas as pessoas que, a partir da sua simplicidade, acolhem o reino. Os sinais, os milagres que Jesus realizou, tocam as pessoas profundamente, que não são dessas 3 cidades. E Jesus, então, exalta essa postura. Por quê? Porque eles reconhecem que Jesus, quando ele se aproxima dos que sofrem, ele alivia a dor. Jesus toca os leprosos, transforma a vida deles. Jesus liberta aqueles que eram considerados os possuídos por espíritos malignos. Resgata eles da marginalização que eles sofriam e devolve eles para a convivência, seja da sociedade como um todo, mas de modo especial no templo. As pessoas reconhecem que Jesus, com as suas atitudes, com sua palavra, transforma a vida deles. Então, eles acolhem, porque percebem que o que move Jesus não é o interesse, não é querer aparecer, não é a soberba, a prepotência, mas o que move Jesus é exatamente a compaixão. E a compaixão, a gente sabe, no nosso cotidiano, a compaixão, ela tem um impacto profundo naqueles que estão ao nosso redor. Tem um impacto profundo. A atitude da compaixão sempre transforma vidas. Então, o horizonte, no fundo, é isso que esses trechos estão nos mostrando, nos cativando, como que convocando, que o horizonte da missão não é outro horizonte que não seja exatamente em favor da vida e das pessoas, como fez Jesus, frente àquelas forças que tendem muitas vezes a travar e danificar a mesma vida, como era o caso dos habitantes dessas 3 cidades, que não queriam mudar, se achavam autossuficientes, indiferentes à situação vivida das outras pessoas. Então, a partir dessa perspectiva de Jesus, a missão, ela vai reencontrar o seu verdadeiro sentido. Porque, veja, nós que somos enviados em favor da vida,
Nós sabemos muito bem, ou ao menos deveríamos saber, assim, qual é o encargo que Jesus confia para cada um de nós. Um encargo, uma missão. Quer dizer, se nós olharmos as Escrituras, podemos pegar lá folhinha por folhinha, na Bíblia. Nós nunca vamos ver Jesus dentro das Escrituras, vamos dizer assim, governando alguém. Dizendo assim, você tem que ser assim, dessa forma. Nós nunca vamos encontrar ele fazendo isso. Mas nós sempre vamos vê-lo, aquilo que nós escutamos ou lemos, nós sempre nós o conhecemos sempre curando feridas, aliviando o sofrimento, regenerando vidas, tirando, afastando os medos das pessoas, contagiando confiança em Deus, com uma nova imagem de Deus, não aquele Deus que castiga, mas o Deus que de fato assim, quer estar próximo, quer cuidar, que quer vida e dignidade. É isso que Jesus faz e por isso que Ele contagia assim, as pessoas desde sua simplicidade. Então, escutar e seguir seu chamado implica a gente fazer um caminho diferente dessas 3 cidades, de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum. Implica para nós abandonar, porque no fundo eles tinham uma estreiteza, uma visão estreita. Então significa nós exatamente abandonar a estreiteza dos nossos caminhos, das nossas visões, das nossas concepções, e a gente ser capaz de deixar o nosso coração bater, bater no ritmo das pessoas. Jesus deixava o coração dele bater no ritmo dos doentes. Jesus deixava o coração dele bater no ritmo daqueles que a sociedade jogava para fora lá nos muros, atrás dos muros, dos marginalizados, que eram vítimas de desumanização da sociedade do seu tempo. E para nós também, quem é as vítimas da desumanização de nossa sociedade hoje. Então a compaixão, é aí que é a chave desse trecho do Evangelho. A compaixão, ela tem que configurar tudo, tudo que constitui a vida da gente. Tem que ser, ela tem que configurar o nosso modo de olhar para as pessoas, inclusive de ver o mundo. Tem que nortear, tem que configurar a nossa maneira de nos relacionar e também de estarmos no mundo, na sociedade. A nossa maneira de entender e de viver a nossa própria fé cristã, ela tem que ser configurada a partir da compaixão. Então nós que nos colocamos, a partir do nosso batismo, como seguidores de Jesus, penso que, eu diria assim, a gente teria como que gravar quase que em fogo, Quando a gente faz aquela marca profunda em nós deveríamos como que gravar com fogo, no coração da gente mesmo, talvez seja assim a grande palavra de Jesus. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Essa tem que ser a nossa atitude norteadora. Por quê? Porque essas palavras de Jesus, elas não são como que se fosse uma lei, ou então um preceito a mais. Mas essas palavras de Jesus é um jeito para nós, no sentido de nós, com as nossas atitudes, de nós reproduzirmos, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos, reproduzirmos a misericórdia de Deus. Então, esse convite à misericórdia, penso que é a chave de todo o Evangelho. E por isso a decepção de Jesus com os habitantes das 3 cidades, porque eles não foram misericordiosos, não viviam a partir da compaixão. E penso que essa atitude da misericórdia é o grande legado de Jesus para a humanidade. A misericórdia, a compaixão. Penso que misericórdia e compaixão sejam hoje o caminho para a gente construir um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. E talvez olhando para nós também,
para dentro da igreja, penso que a compaixão, a misericórdia, ela seja como que se fosse um modo único para a gente construir uma igreja mais humana e, por que não dizer também, mais crível, mais humana e mais crível. Porque a igreja ela é chamada também a agir sempre com compaixão e misericórdia. Esse é o grande desafio. Então, que nós possamos nos deixar assim, tocar pelo desabafo de Jesus, de nós nos enxergarmos nesse desabafo de Jesus. Será que nós somos Corazim, Betsaida ou Cafarnaum? Ou nós somos também, ou somos como as pessoas que a partir de sua simplicidade acolhem o reino? É o desafio colocado para nós. Que o Espírito Santo ilumine a nossa vida. Assim seja. Assim seja. Seguimos com a nossa celebração, com o hino a Santo Antônio.